Olá mulheres, eu me chamo Aline Bernardo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Como vocês já viram no título do vídeo, hoje nós estaremos falando sobre leitura bíblica. Esse é um período do ano que muitos cristãos começam a pensar sobre isso. Alguns planejam ler a Bíblia inteira em 365 dias. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso, porque eu recebi muitos questionamentos no meu direct sobre devocional, já que eu compartilhei bastante algumas mensagens devocionais que eu estava lendo no meu dia a dia. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que esse ano eu usei um planner junto com um caderno devocional da editora Pão Diário, me edificou bastante, mas para o ano de 2025 eu quero usar uma proposta um pouquinho diferente. Mas além de mostrar para vocês o que eu vou usar, eu quero conversar sobre a importância da leitura bíblica na vida do cristão e também sobre planejamento para que a gente consiga executar isso no nosso dia a dia. Um dos questionamentos que eu mais recebia no meu direct foi sobre pessoas que não conseguiam colocar a leitura bíblica em dia, que às vezes atrasava, ou que às vezes ficava tão cansada do dia a dia que acabava deixando passar. E eu vou confessar para vocês que eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade na constância, não só na leitura bíblica, mas em outras atividades também. Até porque a falta de constância nas pequenas coisas revela também a nossa falta de constância nas grandes coisas. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de ser constante, e isso está ligado também à procrastinação, aí deixando as coisas para depois. Às vezes a gente começa o dia já pegando o celular, já olhando ali as redes sociais, e quando a gente vai ver, a gente passou horas no celular e deixou a leitura bíblica para depois, porque depois que largamos o celular, tínhamos que correr para fazer as atividades da casa. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Então eu sou uma pessoa que eu preciso me policiar, que eu preciso me planejar para me cumprir a minha leitura bíblica. Mas é importante dizer que a gente não deve cumprir apenas para bater ponto, para bater uma meta. A gente precisa ler a palavra de Deus entendendo a importância que ela tem na nossa vida. Então, se você é cristão, se você diz professar a fé, se você diz amar a Deus, nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, nós precisamos entender e saber da fé que nós defendemos. E como nós podemos defender e como nós podemos amar a Deus se nós não conhecermos através do seu manual, que é a Bíblia Sagrada? Sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Esse é um período do ano onde se faz muito amigo secreto, amigo oculto, e é uma brincadeira realmente muito divertida que une ali a família, mas quando a gente tira ali o nome de uma pessoa que a gente não conhece muito bem, que a gente não tem ali uma intimidade muito grande, a gente fica se questionando logo o que eu vou dar para aquela pessoa, porque a gente não conhece, porque a gente não tem intimidade. Diferente de quando a gente tira o papelzinho, abre ali e vê uma pessoa que a gente tem intimidade, que a gente já conhece, fica muito mais fácil da gente agradar, porque a gente conhece. Da mesma forma com Deus, a gente vai agradar ao Senhor se a gente conhecer. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos dá instruções de como agradar a Deus, mas também direcionamentos na nossa vida prática, como ser boa esposa, dona de casa, mãe, nas nossas amizades, como nós devemos congregar uns com os outros. Então, a palavra de Deus, ela nos instrui a sermos cristãos melhores e a sermos pessoas melhores também. Então, uma das primeiras coisas que eu quero que você entenda nesse vídeo é a importância que a palavra de Deus tem na sua vida, o impacto que ela vai te causar. A segunda coisa que eu quero falar nesse vídeo é sobre os cadernos, livros devocionais. Como vocês sabem, esse ano eu fiz o uso de um, mas eu acredito que a gente tenha que ter um cuidado, tenha que ter uma observação a mais quando a gente vai escolher um livro devocional para ler. E por que eu estou dizendo isso se eu mesma fiz uso de um caderno com mensagens devocionais? Primeiro, as mensagens devocionais, elas são mensagens prontas, então elas são reflexões que outras pessoas tiveram a partir de um texto. E é muito bom a gente ser nutrido pelo conhecimento de outras pessoas, da mesma forma como é muito importante a gente ser nutrido pela palavra que o nosso pastor prega na igreja. Mas é bem verdade que a gente não pode só se alimentar da palavra de outras pessoas. Nós precisamos ler a palavra de Deus, nós precisamos pesquisar,
nós mesmos precisamos pedir sabedoria e discernimento a Deus para que Ele nos faça entender o que nós estamos lendo. E aqui eu quero até abrir um parêntese do porquê eu escolhi um caderno devocional para esse ano. Eu estava gestante, então segundo o nosso planejamento, a gente terminaria o ano com o nosso primeiro filho. Infelizmente não foi possível, mas uma das coisas que a gente queria passar para ele desde muito novinho é que a palavra de Deus ela faz parte da nossa casa. Então eu escolhi um caderno devocional para que eu conseguisse ler nas minhas primeiras experiências da maternidade. Eu sei que ter uma criança em casa é muito puxado, principalmente o primeiro filho que você ainda não sabe muito bem, você sabe da teoria, não sabe muito ainda da prática. Então eu estava tão ciente disso que eu escolhi um caderno devocional para que mesmo na correria, para que mesmo ali no vexame de ter um recém-nascido em casa, eu conseguisse separar 5, 10 minutos para mim estar lendo e para que ele crescesse vendo isso na nossa casa. O exemplo arrasta, então nós terminamos o ano sem o nosso filho aqui, mas se você tem a oportunidade de ter os seus aí do seu lado, que você faça da palavra de Deus o manual da sua casa, para esse novo ano que vai estar iniciando. E justamente nesse ano, muitos cadernos devocionais, muitos livros ficaram muito em alta. Se você for escolher um livro devocional, esteja atento sobre o autor, sobre a autora que você vai procurar ali ler. Da mesma forma como nós devemos estar atento às pregações, aos louvores que nós ouvimos, quando a gente vai ler, não é diferente. A gente também deve ter esse cuidado se ele está tendo coerência com a Bíblia. Porque a palavra de Deus, ela é muito mais sobre apontar os nossos pecados, sobre fazer ali um raio-x da nossa alma, do que sobre amaciar o nosso ego. É muito bom eu ler livros onde eu só vou ouvir coisas boas, o quanto eu sou especial, o quanto eu sou maravilhosa. Mas quando a gente vai na palavra de Deus, o que a gente vê mais é ela dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, perdoe, ame, sirva. A caminhada cristã, ela se resume a isso, ela se resume a renunciar quem nós somos. Renunciar ao nosso egoísmo, renunciar aos nossos pecados, deixar o que não agrada a Deus. Se você vai escolher um livro devocional, eu quero te dar esse alerta para você ter muito cuidado com o autor que você vai estar lendo. Isso significa que eu estou aqui demonizando algo do tipo os livros devocionais? De forma alguma, porque eu acredito sim que tenha bons livros devocionais, que tenham bons autores, bons teólogos, e eu acredito que o livro devocional, ele se encaixa bem na realidade de algumas pessoas. Por exemplo, no caso desse ano, eu estive gestante, depois eu passei pelo um pós-parto, pelo processo de luto. Se eu tivesse escolhido ler a Bíblia completa em 365 dias, eu acredito que eu não conseguiria e eu me sentiria frustrada. Mas eu entenderia que a circunstância não foi ali tão favorável. O livro devocional se encaixa muito bem para as mulheres que estão pós-parto, para as pessoas que muitas vezes passam o dia trabalhando, à noite tem faculdade, tem muitas mães que deixam seus filhos e vão trabalhar e quando voltam tem que dar atenção para o filho, para o marido, para casa. Realmente são circunstâncias onde a pessoa tem pouco tempo. Então eu acredito que nesses casos o livro devocional, ele se encaixa muito bem. No meu caso, eu tenho uma rotina muito boa, eu trabalho na minha casa, eu posso cuidar da minha casa em tempo integral, então eu sei que eu tenho tempo livre, né, para me ler, para me estudar, mas eu reconheço que essa não é a realidade de muitas mulheres. Mesmo que eu tenha falado isso sobre o livro devocional, se essa for a sua circunstância, eu super te recomendo a você procurar. Eu mesma já dei essa dica para algumas meninas que me escreveram que tinham dificuldade de ler a Bíblia, que tinham uma rotina muito puxada. Eu mesma indiquei ler livros devocionais, porque se encaixa muito bem nessa circunstância. O importante é você também ler ali a palavra de Deus, não ficar só no livro de um outro autor. Uma das coisas que eu mais gostei no caderno devocional que eu escolhi foi porque o autor não dava apenas um versículo-chave ou uma passagem, ele dava outras referências também para complementar o texto dele. Além de ler o versículo-chave, a passagem que estava assinalando daquele tema, eu podia ler outros versículos, então ler outras histórias, pesquisar outros contextos. E com isso fazer meditações próprias. Se você quer escolher um livro devocional, eu te aconselho, antes de você ir no YouTube, antes de você pesquisar nas suas redes sociais, pessoas que já fizeram uso daquele livro, daquele devocional, para você ver também como ele é por dentro. Agora que eu já falei da importância da leitura bíblica na vida do cristão e também esse adentro sobre os livros devocionais, eu quero falar um pouco da parte mais prática do nosso dia a dia, que é da parte do planejamento.
Sou uma pessoa que eu funciono melhor pela manhã. Então, geralmente, eu faço o meu momento devocional logo nas primeiras horas do meu dia. É claro que tem dias que isso não é possível, tem dias que eu preciso resolver alguma coisa ou fazer alguma coisa da minha casa ali logo pela manhã. Então, eu acabo deixando para outro horário, como a parte da tarde. Mas a minha prioridade mesmo é deixar esse momento logo nas primeiras horas do meu dia. E de preferência, antes de ver as redes sociais, porque as redes sociais elas podem ser as nossas grandes vilãs quando se trata do nosso momento devocional. Às vezes a gente entra ali só para responder uma mensagem do WhatsApp e depois vai ver nos status, e depois vai no Instagram, depois vai no Facebook. Quando você vai ver, se passou horas ali rolando o feed, rolando o TikTok, vendo vídeos. Então a gente precisa ser muito intencional, a gente precisa ter muito cuidado com essas armadilhas. E isso não é sobre o tempo. Você não precisa comparar o seu tempo de leitura com o tempo de outra pessoa, porque nós temos realidades, circunstâncias diferentes. Eu, por exemplo, tenho a oportunidade de cuidar da minha casa em tempo integral, mas eu sei que outras mulheres não têm essa oportunidade, então eu não posso colocar esse fardo sobre outras mulheres. Por isso que eu digo para você analisar ali as suas circunstâncias e fazer o seu planejamento. Depois que você definir o momento do seu dia que você vai fazer o seu devocional, você vai estar escolhendo o material que você vai estar usando ou a forma como você vai estar lendo ali a Bíblia se você não for usar nenhum material. Então, tem pessoas que usam planilha, livros devocionais, ou tem pessoas que vão lendo a Bíblia sem uma sequência, escolhe um livro e vai estudando ali com calma, sem um tempo definido. Então você precisa escolher, eu vou ler a Bíblia esse ano dessa forma, usando esse material. Então, no meu caso, para esse ano, eu escolhi um caderno devocional também, mas sem as mensagens devocionais. Para o ano que vem, eu vou me esforçar para ler a Bíblia toda, para ler a Bíblia em 365 dias, durante o ano de 2025. E para isso eu comprei um caderno que ele já tem o planejamento de quantos capítulos eu devo ler naquele dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever, eu gosto de marcar, eu aprendo melhor assim, através da escrita. Então, no caderno devocional que eu escolhi, tem os espaços para anotar o que eu aprendi, fazer anotações e também escrever como eu posso estar aplicando o que eu aprendi no meu dia a dia. Isso também serve para mim como um incentivo. Não sei se você, assim como eu, você gosta de marcar, você gosta de escrever em post-its, gosta de ter um caderno, mas eu super te recomendo de você anotar ali seus aprendizados. Tem gente que também anota suas orações e é muito bom depois de um tempo a gente revisitar os aprendizados que a gente teve e até revisitar algumas orações, algumas conversas que a gente teve com Deus e até momentos difíceis que a gente conseguiu superar em Deus. Tem outras formas mais simples de fazer também essa leitura da Bíblia completa em 365 dias. Por exemplo, o Samuel também está com o mesmo propósito, mas ele escolheu uma planilha que é muito mais simples. Ele procurou uma planilha no Google e tem a mesma proposta do caderno devocional, onde cada dia eu vou ler 4 capítulos no máximo. A planilha dele, ele também vai ler 4 capítulos, só que são em livros diferentes. Então ele vai ler ali misturado, já eu vou ler na sequência. A gente imprimiu e emplasticou, que dá para ele marcar com marca-texto. Então é uma forma mais simples, é uma forma também mais barata. Como tem o que você vai ler em cada dia, isso acaba também fazendo com que a gente não se perda, dando ali um direcionamento melhor. Eu tenho o meu planejamento, o Samuel tem o dele, mas nesse ano de 2025 nós escolhemos ter também um plano juntos, mais específico para o nosso casamento. Então, nós escolhemos um devocional para casais, para a gente estar lendo diariamente, tendo ali o nosso momento de leitura, também de conversa, de oração. Já compartilhei aqui no canal alguns momentos do nosso culto doméstico, do nosso devocional, mas eu confesso que a gente não é tão intencional, a gente não segue assim tão certinho. O livro devocional, que já tem ali certinho uma mensagem para cada dia do ano, creio que vai nos possibilitar melhor ter esse momento juntos. No dia que chegou, a gente já leu a mensagem daquele dia e aí a gente vai continuar no ano de 2025 também. A gente já tem visto frutos, tem sido momentos que a gente tem ali aprendido coisas que nós erramos, coisas que nós acertamos. Tem sido um momento onde nós temos conversado também, feito ali reuniões de alinhamento de coisas que nós queremos mudar em 2025 como casal, em comum, como cristãos. Então tem sido muito benéfico na nossa vida. Se você é casada, se você é casado, eu super te recomendo ter esse momento com o seu cônjuge. Procure na internet, eu vou deixar aí a indicação desse que a gente está lendo. A gente tem sido muito edificado. Além dele dar um versículo-chave, ele tem
temas, se eu não me engano, são 52 temas que a gente vai estar lendo durante o ano. E além da mensagem devocional, tem também no final perguntas, reflexões para a gente responder. Depois do momento de leitura, a gente lê a pergunta e a gente pode ali conversar, dialogar e depois a gente tem o nosso momento de oração para o nosso casamento. E a gente está sendo assim, muito edificado e eu creio que em 2025 seremos mais ainda. Então, se você é casada, se você é casada, eu super te recomendo. Então, eu espero que você saia desse vídeo entendendo a importância da leitura bíblica na sua vida, na sua caminhada. Espero que você colha muitos frutos desse ano que vai iniciar, que a gente possa ser cristãos melhores, que a gente possa ser pessoas melhores e nada melhor do que a palavra de Deus, que é um manual sagrado para nos ensinar. Escolha aí o material, escolha a forma como você vai ler, faça o seu planejamento e vamos nos esforçar para que em 2025 a gente conheça mais a Deus e, consequentemente, a gente ame mais a Deus. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que tenha sido útil. Me conta aqui nos comentários se você já escolheu o seu planejamento, se você já escolheu um devocional para ler em 2025, para a gente trocar aqui experiências, que você colha muitos frutos nesse ano que vai iniciar. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.